Olá, sou Guilherme Bechara, sou gerente de soluções de engenharia na consultora Barbosa Melo e hoje estamos aqui no nosso CBMcast. Hoje, no Dia do Meio Ambiente, para falar sobre mudanças climáticas, estamos aqui com o Henrique Pereira da Way Carbon. Henrique, por favor, se presente. Obrigado pelo convite, obrigado à CBM pelo convite. Meu nome é Henrique, sou cofundador, diretor de operações da Way Carbon. A Way Carbon é uma empresa nascida aqui em Belo Horizonte, orgulhosamente. Estamos fazendo 20 anos de mercado. Somos a maior consultoria latino-americana na agenda de clima e sustentabilidade, né? E temos o prazer de trabalhar com a Barbosa Melo com as suas agendas de monitoramento de emissões e descarbonização. Henrique, só para começar, primeiramente, mudança climática não é um tema novo e ela mudou de patamar recentemente. Por que isso tornou tão urgente e obrigatório? O que as empresas da indústria da construção vêm fazendo para tratar desse tema? Acho que é importante a gente trazer um histórico rápido, né? O Way Carbon está fazendo 20 anos esse ano, então assim, é uma agenda que ela já vem, na verdade, de um tempo, mas eu concordo que ela ganhou uma relevância no ambiente corporativo aí nos últimos 5 ou 6 anos, né? E por que disso? Eu vejo que a gente tem 3 fatores aí que são de fato muito importantes. Existe um contexto regulatório que vem mudando de uma maneira muito rápida, né? Primeiro Europa, depois isso se expande aí para América do Norte, países da Ásia, né? E na América Latina isso não é diferente. O Brasil, por exemplo, no ano passado aprova uma legislação que cria as bases para um mercado de carbono no país, né? O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Mas para além dessas regulações específicas, a gente também tem regulações acessórias, por exemplo, do mercado de capitais, né? Então Banco Central, CVM. Então existe esse bojo de regulações aí que vem criando pressões para o setor privado. Além das regulações, esse papel principalmente de investidores, né? Então também é uma preocupação, porque como a mudança do clima cria impactos, né, e cria exposição de risco, existe uma preocupação de quem está botando dinheiro nos negócios, se esse retorno pode ser afetado de alguma forma, né, ou se existem oportunidades também associadas, principalmente à agenda de descarbonização. Para as pessoas que não entendem aí, né, o que é esse mercado de carbono e por que ele é relevante esse assunto para as empresas? Guilherme, quando a gente fala de emissões, né, assim, vamos então de novo. Qual é o problema? Né? O problema é que a gente, para produzir, né, a gente para viver, para nos locomover, né, para gerar energia, a gente emite alguns gases, né, que aceleram o processo natural da Terra. Então, assim, a dinâmica física, científica, é que os gases de efeito estufa têm uma característica que faz com que a temperatura média da Terra se eleve e altere o conjunto de elementos no sistema atmosférico, né? Então, o padrão de chuva muda, o padrão de seca muda, isso é um conjunto de padrões que se altera. Então, o objetivo regulatório é o quê? Preciso controlar a emissão de gases. Eu posso controlar a emissão de gases, né, de 2 formas. Eu posso botar um limite, igual existe aí CONAMA, as legislações ambientais falam, olha, meu padrão de lançamento de efluente, né? Então eu tenho cargas orgânicas, né, limite de cargas orgânicas, e poderia funcionar assim. Qual que é a lógica do mercado de carbono, né, ou dos instrumentos econômicos de regulação? A lógica é você precificar o carbono para que as empresas possam tomar decisões de investimento considerando este custo ou esta receita, né? Então, a partir do momento que você coloca um preço no carbono, qual que é a lógica? Se eu consigo reduzir emissão mais barato do que esse preço, o que faz sentido para mim? Reduzir a emissão e vender essa redução neste preço. Eu estou ganhando dinheiro, eu tenho incentivo. Por outro lado, se para mim é mais caro do que o preço do carbono reduzir, o que eu faço? Eu vou no mercado e compro um crédito, né? Eu compro uma permissão de emissão segundo a regulação. Então, para você ter uma ideia, hoje existem 33 sistemas de emissão no mundo, né? Existem 33 mercados de carbono regulados no mundo que são responsáveis mais ou menos por cobrir 23% das emissões globais, né? Então, é um instrumento que tem sido muito utilizado e é uma expectativa que o Brasil vá ter um mercado funcional até 2030. A gente está no processo de implementação disso. Essa é a minha pergunta, né? O Brasil já tem um mercado de carbono regulado, né? E na indústria da construção civil, né? Esses grandes emissores, né, que vão ser fábrica de cimento, fábrica de aço, fábrica de processador de combustível fóssil, né? Qual que é o impacto disso? A partir desse momento eles vão ter que fazer, ou vão ter que pagar pela emissão do carbono, correto?
hoje eles vão ter que realmente adquirir o crédito de carbono, né? Qual que vai ser o impacto na cadeia da nossa indústria, né? E como é que a Barbosa Melo pode aproveitar disso estrategicamente? Não, perfeito, Guilherme. E essa é a preocupação que as empresas têm que ter, assim. Em que ponto a gente está, né? Então, assim, a legislação ela cria as bases para o mercado, a gente está numa etapa agora de regulamentação dessa legislação. A regulamentação ela cobre vários temas, tá? Mas tem 2 temas que são muito importantes no curto prazo. Primeiro qual vai ser a meta de redução? Né? O mercado ele é criado a partir de um limite de emissões. Então isso vai estar sendo analisado, discutido, né, para o governo poder formalizar, né, qual vai ser essa meta de redução. E em segundo lugar, quais são os setores obrigados a reduzir emissões segundo essa meta de redução? Então, eu entendo que o setor de construção civil, num primeiro momento, não estará sujeito à regulação. Então, o primeiro ponto eu não vejo, né, uma obra, uma operação, por exemplo, da Barbosa, sujeita a uma obrigação de redução de emissão. Mas aí você traz o ponto que é central, né? Os setores que fornecem insumos para a construção civil certamente serão regulados. Então, o aço, o cimento, o vidro, o alumínio, né, eventualmente o transporte pelo impacto, né, a logística pelo impacto do combustíveis fósseis. Então, há sim um risco, a gente não pode afirmar que isso vá acontecer, mas há um risco, né, de alguns insumos ficarem mais caros, né, principalmente no curto prazo, que as empresas se adequem. Então, qual que é a oportunidade que a gente vê, né, para setores que estão em cadeias reguladas? O setor não é regulado, mas a cadeia, né, potencialmente será regulada. É de fato uma antecipação numa revisão nos processos de compra, porque agora, né, a Barbosa vai precisar entender que o cimento não é só qualidade, qual o padrão do cimento, é o CP1, CP2, CP qual, né, qual que é o preço desse cimento, qual que é o custo de logística desse cimento, mas também qual é a intensidade de carbono desse cimento, porque as companhias que produzem o carbono com menor intensidade de carbono, de emissões, produzem cimento com a menor intensidade de emissões, elas serão mais competitivas, né? Elas terão um produto mais barato em relação a empresas que são mais capazes. Você falou um negócio até que eu trabalho bastante, né? Então nós vamos ter que começar a pensar diferente, então, né? Então, de vez se eu continuar com o modelo que eu possuo hoje, provavelmente eu vou ter que encarecer o serviço que eu vou prestar. Então, se eu conseguir pensar diferente, trazer inovação, trazer novas alternativas construtivas, né, e uso de tecnologias, talvez eu possa, no primeiro momento, ter um investimento maior, mas a economicidade no final do projeto vai ser maior do que eu ficar pagando de pouquinho em pouquinho. Perfeito. E para quem está na outra ponta, Guilherme, a oportunidade também é assim, esse incentivo, né, ou esse preço do carbono, ele pode gerar alguns movimentos de inovação e de substituição de tecnologia de processo que permita também, né, que o cimento, que o aço, que o vidro, que o alumínio sejam produzidos com menos emissões, né, de uma maneira mais eficiente, com menos energia, com combustíveis renováveis. Então, que no final das contas esse é o objetivo do mercado, né? O objetivo do mercado não é encarecer produtos, o objetivo do mercado é reduzir emissões. E para a gente reduzir emissões, a gente vai ter que ter trocas tecnológicas, né? Inovações e investimentos. Pois é, então você vai ter... Você sabe que em 2025, né, a Barbosa Bielo foi reconhecida como a empresa mais inovadora do mercado da construção. E muito mais pela inovação. No caso, nós estamos discutindo aqui, a inovação vai ser pela descarbonização. Obviamente, né, por causa das questões da mudança climática, né? Você acredita, então, que a gente, trabalhando novas metodologias, vamos dizer, trabalhando a industrialização de processos, de uma maneira que a gente consiga controlar-os melhor, prefabricando alguma coisa, vai conseguir que a gente faça a melhor gestão de resíduo, a melhor gestão de emissão? Com certeza. Como é que vocês da Way Carbon vão conseguir fazer essa medição? Vai ser no final da obra, né? Assim, isso vai ser... eu vou ter um projeto construtivo, eu vou receber aqui um escopo para fazer. Então, como é que isso dá aí, essa medição, né? Como é que você veja isso num projeto do início ao fim, quando ele concluir? Não, aí, Guilherme, na construção civil, né, de fato, a variação de métodos construtivos, né? Então, a gente falou muito de fornecedor e de materiais. É lógico, uma oportunidade que a Barbosa tem, onde qualquer construtora tem, é olhar o seguinte, eu tenho vários fornecedores de vergalhão.
né? Então, qual a intensidade de carbono desse aço, como que esse aço está sendo produzido, de onde esse aço está vindo, né? Quais as emissões de transporte, mesma coisa para qualquer outro produto. Agora, as construtoras também têm a oportunidade de avaliar a intensidade de emissão dos processos construtivos, né? E basicamente a gente está falando o seguinte, um metro tradicional de alvenaria, por exemplo, ele leva a cerâmica, o aço, o concreto, né, que ele tem um conjunto, né, de materiais e ele tem resíduos associados a esse material. Se você vai para um modelo de fabricação pré-fabricado, né, além de você ter mais controle na produção aí dessas peças, né, você tem menos resíduo. Se você vai para um modelo de alvenaria estrutural, talvez você tenha mais aço e tem, né, então você tem um balanço. Então, eu até tenho assim, números médios no Brasil, né, alvenaria tradicional, mais ou menos 52, 55 quilos de carbono por metro quadrado. Se você vai para uma alvenaria estrutural, 35 quilos de CO2 por metro quadrado. Se você vai para pré-fabricado, 30, 29, 30, né? E aí a gente ainda tem métodos ainda menos emissores, porque você também pode começar a pensar em reciclabilidade, como steel frame. Você fala em steel frame, além de ser uma estrutura mais leve, que vai gastar menos concreto em fundação, você ainda tem a oportunidade de pensar o fim de vida, né, dessa construção e a recuperação desse material. Interessante. Eu estou com um projeto agora que eu estou executando, ele vai começar agora, em julho. Se tiver, eu até te proponho, eu faço um convite para você acompanhar ele conosco, porque pode ser interessante essa iniciativa da gente medir essas reduções, sabe? Nós estamos realmente pré-fabricando muita coisa, e seria interessante a gente ter essa visão dessa sustentabilidade e essas recolhimento desses indicadores. Se você quiser, ser o Brasil assim, nos ajudar nisso aí. Com certeza. Aí já fica a dica, né? No pré-fabricado também, como o Brasil tem um dos cimentos com a menor intensidade de carbono do mundo. Por dois motivos, né? A gente tem uma taxa de utilização de coprocessados como energético acima da média mundial e a gente tem insumos substitutos de clinker também utilizados em médias superiores à média mundial, né? Então isso permite que o Brasil tenha um cimento de menor intensidade. Mas as diferentes misturas têm intensidades de carbono diferentes. Então também pensar como fazer o pré-fabricado a partir de diferentes misturas de cimento pode ser uma estratégia custo-efetiva que não vai mudar seu processo, que não vai alterar seu prazo, que não vai mudar nada, simplesmente pela seleção de um insumo, de um fornecedor, né? A Barbosa pode ter oportunidade também de ter um processo construtivo. Então é isso. Forma de tapete, espero que você nos ajude nisso aí, que acho que é um exercício. Balanço ali, isso, um exercício legal. Você sabe que pelo terceiro ano consecutivo, a Barbosa conseguiu o selo ouro da GHG Protocol, né? Isso foi somente possível porque nós temos dados confiáveis e transparentes, né? Qual que é a importância e a credibilidade de uma terceira empresa fazer essa avaliação? Não seria melhor a gente fazer nossos relatórios e publicarmos? O que você tem a dizer a respeito disso? Eu acho que a principal evolução, né, voltando lá para a sua primeira pergunta, né, o que muda? Então eu tinha falado de regulação, eu tinha falado de pressão também de investidores, mas tem um terceiro elemento que é um elemento de risco, né? Que você está exposto não só aos impactos da mudança climática, né? Mas também a esses elementos regulatórios de investimento e tudo mais. Então, se ter dados, por exemplo, passou a ser uma questão fundamental para a operação de empresas de alguns setores. Então, assim, primeiro, parabéns pelo selo ouro pelo terceiro ano consecutivo, né? Quer dizer, isso implica não só num bom trabalho de monitoramento de emissões, mas também no processo de auditoria, que é muito rigoroso, né? A gente sabe que não é fácil para as empresas, para os nossos clientes conseguirem atingir esse marco. E eu diria, Guilherme, que hoje é o seguinte, o bom dado ele é fundamental para você fazer gestão. Então essa que é a mudança, né? No passado eu tinha um dado, eu ia reportar esse dado uma vez por ano, isso ia sair num relatório qualquer aí, ou algum informativo, e hoje a lógica muda, né? Para essa visão de fotografia anual, para uma capacidade de gestão, de um olhar dinâmico, né? De emissões e de oportunidades de redução de emissões. Agora, para fechar nossa conversa aqui, olhando para o mercado, você deve realmente se relacionar com grandes empresas, né? Qual que é a demanda que você vê atualmente, né? Os clientes estão exigindo essa postura porque você acha que elas fazem porque tem que fazer? Ou porque acham que é o certo, né? O que você está vendo isso do mercado, dessas grandes empresas? Eu acho que, assim, existe de fato essa maturidade, né? De fazer porque gera valor para o negócio, né? Não é nem porque eu fazer ou porque é o certo fazer.
E, de novo, isso se dá, né? Vamos dar um exemplo regulatório hoje que é muito importante para alguns setores do Brasil. Existe na Europa hoje um mecanismo chamado CBAM, né? Que é a taxa de carbono de ajuste na fronteira. Para 6 produtos, né? Ferro, aço, alumínio, alguns fertilizantes. Para esses produtos entrarem no mercado europeu, o comprador precisa informar a intensidade de carbono e ele precisa pagar uma taxa de carbono equivalente ao que o produto da indústria nacional paga. Então imagina, o setor de mineração no Brasil hoje inteiro, para poder exportar para a Europa, ele precisa ter essa informação muito bem controlada, né, e precisa tomar ações para poder ser competitivo no mercado europeu. Ah, Henrique, isso é só custo. Não necessariamente. Se você está concorrendo com um produto que vem de um outro país, que usa mais combustíveis fósseis e é mais carbono intensivo, na verdade, seu concorrente ele paga mais do que você paga por dessas práticas. Então, de fato, isso passa a retroalimentar uma estratégia de investimento e descarbonização de produtos, né? Esse é um exemplo. A gente tem outros exemplos aqui para falar de outro lado associado ao setor de construção. A gente trabalha muito com infraestrutura, né? Concessão rodoviária, linhas de transmissão. Então, são setores que já estão sendo afetados em seus balanços pelo impacto da mudança do clima. Então, assim, os ventos mudam de padrão, a torre de transmissão cai, né? Então isso muda a CAPEX, isso muda a necessidade de investimento, isso muda um monte de coisa. A multa de indisponibilidade cresce, no fim das contas o lucro daquela empresa diminui. Então uma outra via muito forte hoje é a via do risco, né? A gente vê no setor de construção também algumas empresas que passam a analisar risco de inundação, de deslizamento de terrenos antes de comprar, né? Então na hora de olhar para o land banking, faz uma análise mais pormenorizada. Como é que o padrão de chuva está mudando aqui? Será que esse terreno vai alagar e eu vou ter um custo maior, porque a minha drenagem vai ter que ser diferente, porque a minha fundação vai ter que ser diferente? Então, essas vias de geração de valor hoje, elas são múltiplas. Então, assim, tá claro, né, que a gente tá vivendo hoje uma mudança de geração, né? Vou falar que eu tô ficando mas, né, a turma tá chegando aí, tanto na nossa empresa, quanto os nossos clientes, nos investidores, né, na sociedade, né? Isso vai gerando uma pressão na dinâmica do nosso mercado. Como é que você vê essa mudança nos próximos 3, 5 anos, né? Eu até estava comentando com você um pouco antes, né? Nós já estou percebendo alguns movimentos do nosso cliente. Como é que você está vendo isso se viabilizar nos próximos 3 a 5 anos com essa demanda que vem dessa cultura do pessoal de sustentabilidade? Acho que é um pouco parecido com essa visão das alavancas de valor para uma empresa, né? Então acho que as evoluções, assim, sob uma perspectiva do mercado consumidor, ela também tem vários elementos, né? Eu concordo com você que tem um elemento geracional, né? Às vezes tem uma geração chegando que tem uma mentalidade diferente, que tem talvez uma preocupação e uma valorização maior, mas eu acho que a gente vive também num contexto, Guilherme, de transformações tecnológicas e de inovação que tem determinadas coisas que vão deixar de fazer sentido, né? Então hoje você constrói uma casa sem pensar em autoprodução de energia, né? Hoje você vai comprar um carro, você pensa nas suas alternativas. Eu vou comprar um carro puramente a combustão, eu vou comprar um carro... Então essas evoluções também, eu acho que vão oferecendo para o mercado alternativas, né? E com o tempo, as alternativas mais sustentáveis ou menos emissoras tendem a ser mais baratas, porque elas vão usar combustíveis mais baratos, né? Elas vão usar materiais que foram produzidos de maneiras mais eficientes. Então não é uma transformação que acontece da noite para o dia, mas eu acho que é uma transformação que a gente está vivendo, né? Eu acho que os nossos filhos, de fato, vão vivenciar, vai ser a decisão de dia a dia da próxima geração, de fato, vai ser decisões com alternativas menos emissoras, né, mais limpas, mais sustentáveis. Oi, Henrique, primeiro, obrigado, né, pelo seu tempo aqui desse participado nosso. Para nós ficou claro que essa agenda da mudança climática não é só uma agenda ambiental, é uma agenda de perenidade dos negócios, né? A sustentabilidade na Barbosa não é um projeto isolado, ele é feito com propósito. Não é à toa que nós temos o nosso selo ouro e os investimentos e inovações que vem fazendo aí repetidamente. Se você quiser saber um pouco mais como é que a Barbosa Melo integra seus resultados e materializa essas entregas, você vai ver aqui no vídeo o QR Code, nosso relatório de sustentabilidade, porque está tudo alinhado com o nosso propósito, né? Porque o futuro começa e depende das decisões que a gente toma aqui agora. Na Barbosa Melo,
O nosso propósito é construir o bem para o mundo. Guilherme, obrigado mais uma vez pelo convite.